E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o Toyota mais vendido do Brasil, o novo Corolla Cross. Esse aqui na versão XR. Eu quis trazer ele porque é o que tem mais diferenças em relação às outras versões. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui no vídeo. Que os SUVs estão fazendo um enorme sucesso não é novidade para ninguém, né? Afinal, você vê de monte aí os SUVs dominando as ruas. E a Toyota não quis deixar barato. A Jeep Compass estava vendendo muito, estava lá na frente, lá no topo em vendas. A Toyota veio firme com o Corolla Cross. Plataforma do Corolla, mesma plataforma TNGA usada em outros modelos da Toyota, com uma proposta mais SUV, um pouco mais crossover nesse caso aqui do que propriamente dito um SUV. Mas sim, a gente pode chamar ele de SUV. E será que mesmo na versão mais barata ele ainda vale a pena? Essa aqui é a versão de entrada, né? A gente consegue ver aqui na frente que o conjunto óptico muda um pouco. Então a gente tem os projetores e as lâmpadas halógenas. Porém o projetor não é de LED, é tudo halógeno aqui na frente, exceto o detalhe aqui embaixo do farol auxiliar. Ele sim é de LED. Curioso, né? Mas ele assim mantém o mesmo design assim, da lanterna, né? O contorno. É bem bonito aqui por dentro, mas realmente dá um ar um pouco mais simplificado para o carro. Aqui na frente a gente não tem black piano, é um preto levemente brilhante, né? Não é fosco, mas não chega a ser um black piano. A grade é um pouco mais tradicional. A gente não tem sensor aqui na dianteira. As rodas são um pouco mais simples também, essas aqui de aro 17, elas são escurecidas, né? São pintadas nessa cor cinza, que também é bonita, não dá pra falar que ela é feia, mas ela é mais simples do que o XRX, por exemplo, topo de linha, ou XRE, que é o que está acima desse, também com motor 2.0. E uma das maiores críticas que a imprensa especializada e todo mundo no geral fez foi aqui, pelo seu ângulo de entrada, de apenas 21 graus. Não é tão alto, afinal, para um SUV a gente espera que seja um ângulo realmente bom, mas ele não vai raspar em muitos lugares. Porém, se você tem uma entrada de garagem muito inclinada ou uma valeta um pouco mais funda, ele vai atrapalhar um pouquinho sim. Outra crítica também é em relação ao seu vão livre, que é de apenas 3 mm a mais do que o Corolla. Ou seja, será que ele é realmente um SUV? Ele é muito maior do que um Corolla? De altura sim, mas aqui embaixo não muito. Seu ângulo de saída é bom, são 36 graus. Então, na parte de trás você nunca vai raspar, isso eu te garanto. Fica faltando alguns equipamentos, como por exemplo, o retrovisor. A gente não tem o alerta de ponto cego, porém ele é rebatível. Quando você tranca o carro, ele rebate. Então, alguns detalhes que a gente vai vendo que ganha ou perde de outros carros, né? Aqui nas caixas de roda a gente tem esses apliques pretos, né? Como sempre, bem bonito. Então dá uma cara mais encorpada para o carro. Só olhar para a maçaneta que você vê que a gente não tem chave presencial, não tem sistema keyless, ou seja, uma chave canivete que eu mostro quando a gente estiver lá dentro. Aqui não tem nenhum detalhe cromado. Aqui na barra de teto também é um material preto levemente brilhante, mas não chega a ser black piano. E tem um acabamento um pouco mais simples. Aqui atrás a inscrição Corolla Cross. Bem simples, vamos dizer assim, comparado às outras versões, claro. Porque não tira de forma nenhuma o seu requinte. É um carro bonito, é um carro requintado, dentro da sua proposta, da categoria, né, claro. Mas ele tem esse visual um pouquinho mais conservador, que na XRE acima dessa, por exemplo, você já encontra farol totalmente em LED, uma roda diamantada, um visual um pouquinho mais bonitinho. XRX principalmente, porque a XRX é a topo de linha e é híbrida, né? Então tem algumas diferenças, como aqui na frente a gente tem o logo azul, né? Ali na frente tem o logo azul, aqui a gente tem um aplique azul também no farol, umas diferenças. E a roda é bem maior também e diamantada. E o Corolla Cross tem debaixo do seu capô, que inclusive sem manta acústica e na varetinha, que é um capô bem pesado,
A gente tem um motor 2.0 de injeção direta aspirado, né? Então um pouco em contrapartida com seus concorrentes. Ele tem um motor aspirado com até 177 cavalos no etanol, 169 na gasolina, a 6.600 giros e tem 21,4 kg de torque a 4.400, aliado a um câmbio CVT de 10 velocidades, que simula, né, 10 velocidades. A gente faz o Corolla Cross com 1.450 kg, fazer de 0 a 100 em um pouco mais de 10 segundos. Então, não é impressionante o desempenho, mas é um desempenho bacana, o carro anda bem. A gente vai falar disso já, quando estiver ali dentro. Mas é bem legal ele ter a injeção direta, é um motor bem tecnológico, tem uma eficiência energética muito legal. O ruim dele é em relação ao combustível, né? Não a ele exatamente, mas ao combustível. Então, sempre abasteça ele com um bom combustível em boas redes, bem conhecidas. Não coloca nada que seja um pouco duvidoso ou aquele que é muito barato, porque pode trazer um pouco de prejuízo. É o mesmo motor que a gente encontra no Corolla e já encontrou em outros carros da marca também, modernizado, claro. É um motor bem bacana. O que fica faltando aqui realmente é a manta térmica e acústica, que tem em outras versões mais caras, e a varetinha, pois tem modelos como o Renault Sandero, que tem as alças pantográficas, não é essa varetinha. E por ser um capô um pouco pesado e grande, né, como o carro tem um porte avantajado, não é muito confortável não. Mas ele tem o ângulo de abertura legal, então para o mecânico eu creio que seja bom de mexer aqui. Ele não fica mais ou menos aqui assim igual a alguns outros carros. Mas é isso aí, a gente vai falar lá dentro já um pouquinho sobre o desempenho na prática dirigindo no volante. Aqui na traseira é onde a gente menos vai perceber que é uma versão de entrada, afinal é muito parecido, tirando que o desenho da lanterna por dentro é um pouquinho diferente, mas vai passar despercebido pelo olhar da maioria das pessoas. A gente tem aqui a inscrição Corolla Cross, engraçado, né? O Corolla ficou pequenininho aqui, é um pouco estranho isso, mas não faz muita diferença no uso do carro. Aqui a gente tem os sensores de estacionamento traseiro, tem essa parte plástica aqui que é pintada também na cor da carroceria. Uma crítica também que todos os donos estão fazendo, muita gente está arrumando soluções para isso. Esse escapamento que fica bem aparente aqui, eu acho que deve estar dando para ver bem daí, como está um pouco mais embaixo, ele fica realmente bem aparente. Mas a gente tem também câmera de ré, tudo bem certinho assim em relação à padronagem da categoria dos equipamentos. Aqui no porta-mala a gente tem 440 litros, são 30 a menos do que o Corolla Sedan. Isso também foi uma crítica que algumas pessoas fizeram, afinal se esperava que tivesse um pouquinho mais de espaço talvez. Mas ele tem um acabamento legal, tem aqui essa rede que você consegue tampar, então ele fica bem tampadinho, bonitinho, você consegue tirar também isso, basta você puxar nas laterais ali, tirar caso você não queira. E aqui a gente tem todos os equipamentos e objetos para você trocar o step, que fica alocado triângulo, né? A gente tem esse espaço legal aqui do lado, quando você quiser colocar uma coisa menor, você consegue colocar aqui, não precisa ficar passeando pelos cantos. Tem aqui essas alcinhas, temos a iluminação, aqui como eu mostrei, você consegue prender ali, ó, dos dois lados, ele fica tampado e dá pra tirar por aqui, ó, é só você puxar aqui e desse lado que você tira. Os bancos você aperta aqui, eles rebatem, fica um espaço maior ainda. O acabamento aqui ele não é tratado igual do lado de fora, então dá um aspecto meio estranho. Tem hora que a pintura fica mais brilhante, tem hora que a pintura fica mais fosca. Isso não ficou muito legal não. Mas aqui tudo forradinho, aqui em cima também tudo forradinho. A gente tem uns easter eggs aqui assim também, ó, escrito aqui, ó, Corolla Cross. Aqui também a gente tem o carrinho. Então eles também fizeram mais ou menos que Neo Compass, que sempre tem alguns easter eggs. Legal, né? Olha, aqui atrás eu vou te falar que eu tô confortável, hein? Inclusive, quando a gente for andar lá na frente e dirigir um pouco, uma coisa que eu vou repetir muito vai ser sobre conforto. Inclusive alguns colegas também já falaram a respeito do conforto, que é excepcional. O banco até atrás ele tem umas abas aqui que elas te envolvem, então você fica realmente bem confortável. Nessa versão aqui a gente tem esses bancos de tecido, mas são bancos bonitos. A gente tem também esses detalhes aqui, ó, tem esses desenhos, então tem um toque legal.
Ele não é um tecido simples, né? É um tecido um pouco mais premium e o banco é bem macio mesmo. Aqui atrás a gente tem um acabamento excelente, tudo macio ao toque, a costura que parece imitação, mas realmente é uma costura, não é imitação não. Aqui a gente tem couro onde apoia o braço, o vidro é um toque nas 4 portas, a parte para puxar aqui na hora de fechar a porta também é muito boa, tem uma pegada legal. E a gente tem esse porta-copo aqui em cima, que é bem curioso, porque aqui embaixo não tem nada, é só ali a caixa de som, o falante. Então o porta-copo fica na porta. É um pouco ruim não ter nada aqui embaixo, mas eu acho legal o porta-copo aqui. Eu acho que deveria ter o porta-copo aqui e algum porta-treco ali embaixo. Aqui a gente não tem nada de porta-revista, então isso fica devendo um pouco. Aqui também não tem nenhum tipo de apoio de braço ou porta-copo aqui no meio. Também deveria ter, mesmo sendo um carro simples, banco de tecido, tudo, deveria ter. Mas a gente tem aqui o apoio de cabeça para os 3 ocupantes, tem Isofix, tem todo o sistema de segurança. Esse carro, lembrando que tem 7 airbags, inclusive de joelho, tem de cortina, tem lateral, tem os 2 da frente, tem bastante airbag mesmo. Mas é bem confortável mesmo esse carro aqui. Lembrando que eu tenho 1,78 m, então minha posição aqui fica assim, ó. Tenho quase 2 palmos aqui, então é um espaço legal. Em relação às pernas também eu consigo ficar com a perna esticada aqui se eu quiser. Lembrando que o banco está ajustado para mim. Opa, aqui o tapete também ele é carpete. O túnel central dele é bem baixo, então você olha aqui a altura mais ou menos do meu tênis como fica. É bem baixo, então dá para ir tranquilamente 3 ocupantes aqui. Tem as 2 saídas de ar traseiras. A gente tem 2 tomadinhas USB aqui embaixo. Então em relação a isso tá realmente excelente. Tem a alça PQP, tem iluminação aqui atrás. A única coisa que você percebe que eles economizaram um pouco foi em relação aqui ao porta-revistas. Mas de resto é bem legal. Aqui tem essa curvatura do banco, ele vem um pouco para cá, é um pouco estranho. Fica essa ponta aqui, ó. Isso dá uma sensação meio estranha, mas particularmente a mim não me incomoda não. Tem aqui também, ó, esqueci de mostrar, o porta-cabide, né? Você pendura a cabide. E aqui na frente o conforto se repete. O banco ele é realmente bem confortável. O acabamento aqui é bem legal, igual lá atrás. Aqui em cima tudo soft touch. Aqui também tem couro. Esse puxador aqui tem esse detalhe prateado, assim como a maçaneta. O volante tem um couro com um toque muito macio, muito refinado. Eu diria que entre os 3 é o mais refinado, mesmo eu não tendo andado ainda no Taos, mas eu sei que esse aqui realmente é bem refinado. Já andei outros carros da Volks também, que tinha o couro mais simples e o couro mais refinado, e ainda assim o refinado tá nesse nível aqui. É bem legal mesmo. Aqui a gente tem esse console bem simples até, é tudo plástico comum aqui, só aqui em volta da manopla, que é um black piano, inclusive manopla bonitinha, toda revestida em couro. Mas mesmo sendo simples, é bem funcional. Tem esses 2 porta-copos aqui e bem largos também, então você consegue colocar uma garrafa, um copo largo, é legal. Aqui a gente tem um espaço, né, como lá atrás eu comentei aqui, lá não tinha, esse aqui tem. Um vidro elétrico nas 4 portas, trava, destrava, retrovisores elétricos. Aqui tem esse porta-treco aqui, que tem mais uma tomadinha aqui, nesse caso aqui 12 volts, e tem um tapetinho. Então, bom que você consegue tirar o tapetinho para limpar, mas ele tem um acabamentinho legal. Aqui também tecido, né? Claro. O banco aqui para vocês verem, ó, ele tem umas abas laterais bem legais, elas são um pouco mais firmes, então você não fica sentindo aquela coisa molenga do seu lado, e para entrar não fica raspando também. Bem bonito. Painel aqui, tudo soft touch nessa parte. Aqui é uma imitação de costura, não é costura de verdade, igual é nas portas. Mas é bem bonito. Aqui uma visão geral do painel para vocês verem. O que a gente perde em relação ao Corolla tradicional é que aqui em cima, no Corolla tradicional, sedã, né, seria o soft touch também. Aqui é plástico. Pelo menos agora a gente não tem mais aquele tubo aqui atrás da multimídia. Multimídia de 8 polegadas, que é boa em relação aos concorrentes, mas não é a melhor. Aqui a chave
canivete, como eu falei lá atrás. Coloca aqui, ó, vamos ligar para vocês poderem ver um pouco. Ali, quando você liga o carro, tanto na multimídia quanto aqui, ó, fica uma apresentação Corolla Cross. É uma multimídia boa, que tem Android Auto, Apple CarPlay. Então, ela só não é tão boa em questão de resolução, mas ela tem uma resposta rápida. Bom que agora tem os botões físicos, né? Eu prefiro assim do que quando tem aqueles toques. O chato um pouco, aquela bem coisa de carro japonês, que quando você fica encostando, quando você clica em alguma coisa, ele fica fazendo barulhinho. Mas agora eu consegui tirar isso, né? Você vem na configuração, você consegue tirar aqui o bip. Mas é chato, ó. Isso é bem chato. Bem tradicional de carro da Toyota, carro da Honda. Aqui o ar-condicionado digital, de uma zona só. 2 zonas apenas na versão topo de linha. Mas é um ar-condicionado bom, fácil de mexer aqui, não tira atenção. Você vem aqui rapidinho só mexer, o off aqui do lado esquerdo, tá bem legal. O ruim desse Black Piano aqui é que ele pega um pouco de marca de dedo quando você mexe nos botões. E você não vai ficar limpando cada vez que você encostar, né? Então talvez alguém que tenha um pouco de toque com isso de marca de dedo não vai curtir muito. O porta-luva deles desce suavemente, né? Ele é bem mediano, não é muito profundo, mas também não é pequeno. O tapete aqui, ó, tem um detalhe Corolla Cross. Voltando a falar aqui da parte do console de conectividade, a gente tem uma entrada USB aqui na frente, que parece um pouco meio que uma gambiarra, não parece que isso já era para ser assim, mas a gente tem aqui, não atrapalha. Nessa versão não tem carregador por indução, só na Launch Edition, que é a top de linha, versão de lançamento. Mas aqui cabe legal o celular, que é a manoplinha, bonitinha. Temos o modo Power, isso é legal, ele aparece ali no controle de bordo Power. Aqui para você desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui os 2 porta-copos. O volante, ele tem essa parte aqui sem nada, porque não tem controle de cruzeiro, nada do tipo. A gente tem aqui só os controles para poder mexer ali no computador de bordo, que inclusive é muito bom. Ele tem bastante função. E o legal é que você consegue também deixar o velocímetro digital, né? Não fica só no palitinho. Eu particularmente não curto muito mais usar velocímetro analógico assim, eu gosto mais do digital. Tem aqui média de combustível, inclusive muito boa. Agora no momento está fazendo 8.2 comigo no etanol. Então para um carro desse peso tudo, 2.0, ele faz um consumo realmente bacana, bem completinho. Aqui para você voltar, fazer uma ligação, volume, assistente de voz, volante redondinho, pequenininho até, ele não é aquele volante grande, bem bacana. Essa parte aqui é plástico, a parte de cá é macio, mas aqui é plástico. Aqui a gente tem o ajuste do facho de luz do farol, que é automático. A gente tem a função automática e aqui o farol auxiliar. O farol alto não tem a função automática, pois não aparece ali. E a gente infelizmente também não tem aqui, ó, sensor de chuva automático, é manual aqui. Porém a gente tem aqui intermitente variável, tudo bem completinho nesse caso. O retrovisor também não é fotocrômico, uma pena, poderia ter. Se ele tivesse retrovisor fotocrômico, assistente de ponto cego e o sensor de chuva, estava completo. O controle de cruzeiro, para mim, não é o mais importante. Entendo que para muitas pessoas sejam, digo isso por opinião, mas valeria ter também, mesmo sendo um carro de entrada. Porém, é compreensível, né? O que realmente não dá pra gente exigir aqui é um ACC ou algo do tipo, sistema de colisão, que no caso esse aqui também não tem, só nas versões mais caras tem. Mas controle de cruzeiro também merecia. São itens de segurança legais, como retrovisor fotocrômico, assistente de ponto cego, essas coisas fazem bastante diferença. Aqui a luz é halógena, para desligar, creio que o sensor, né, de presença. Aqui tem o espelhinho, mas não tem iluminação. É bem duro isso aqui, para você abrir.
que também não tem iluminação, merecia ter uma iluminação aqui. Pelo menos a gente tem as alças dos dois lados, que eu acho que aqui poderia ser substituído facilmente por um porta-óculos, entendeu? Que seria bem melhor. Teto todo preto, né? Tem um tecido bacana também. Não é dos mais premiums, mas é bom. O pior ponto que eu diria desse carro tá aqui, ó. Esse bendito freio de estacionamento, que você tem que pisar para soltar ele e você pisa de volta para acionar. Isso realmente não é nada prático e é pesado, ele é duro. Para quem não tem muita força na perna, alguém que tem algum problema, ou não sei, nesse caso num carro PCD, isso aqui para ser adaptado, não sei bem como seria, mas ele é bem pesadinho e não é muito prático, não é legal isso. Mesmo que fosse aqui alavanca normal, seria melhor ainda, mas o melhor de tudo seria se fosse por botão, assim como seus concorrentes. É isso aí, galera, estamos aqui agora a bordo do novo Corolla Cross, concorrente do Jeep Compass e Volkswagen Taos, aqui para te mostrar como que ele é na prática, qual que é a dinâmica desse carro, se ele é bom, se ele não é bom. Mas primeiro eu tenho que falar uma coisa. Muita gente está comparando ele com um Corolla Sedan em questões tanto técnicas e práticas, por exemplo, sobre o acabamento aqui do painel. E eu concordo que algumas coisas não deveriam ter sido retiradas, porém são carros com propostas diferentes, então não dá muito para comparar. Como esse carro tem algumas diferenças que eu não cheguei a comentar enquanto a gente estava lá de fora. A suspensão do Corolla, ela é integral nas 4 rodas. Integral não, perdoe. Ela é independente nas 4 rodas. Então lá atrás a gente tem suspensão independente. Nesse caso aqui não. Aqui são molas normais, eixo, torção. Então eu não diria que isso é um problema, afinal ele é bem confortável da mesma forma. Mas talvez para algumas pessoas isso seja um ponto negativo, mas eu creio que seja mais por ficha técnica do que por sensação, porque eu já testei também o Corolla Sedan e eu acho que os dois têm o mesmo nível de conforto, que é o principal ponto desse carro, conforto. Se eu pudesse resumir esse carro em uma palavra, em um adjetivo, seria confortável, seria conforto. Porque mesmo esse aqui sendo a versão de entrada, não tendo muitas coisas, ele é um carro extremamente confortável. O banco dele é bem confortável, essas abas aqui te abraçam de uma forma muito boa. A direção dele tem esse couro muito refinado, ele é bem suave, macio ao toque. É uma direção elétrica muito boa também, porque ela é bem macia, mas num nível certo. Ela não é muito macia para ficar bobo nem nada. E ele tem essa característica de um Toyota, de ser um carro confiável, confortável. Então também é um carro que não vai te dar dor de cabeça nenhuma. E também, lógico, algumas coisinhas não vão ter por ser uma versão de entrada, mas também mesmo a topo de linha, comparando com alguns dos seus concorrentes, tem algumas coisinhas a menos. Normalmente o japonês é um pouco mais conservador, mas eu não acho que isso é uma coisa ruim. Eu acho que é um pouco questão do que você precisa, do que você está procurando num carro. Então, se você está procurando desempenho, ou está procurando conforto, ou está procurando um carro que tem uma multimídia mais legal, ou depende muito do que você está procurando. Esse carro ele tem uma multimídia legal, ele é muito confortável, ele anda bem. Pode ser que não ande mais do que os concorrentes, mas ele está junto ali, ele não está menos de forma nenhuma. Eu não andei ainda no Compass novo com um motor 1.3, mas eu andei na Toro, então dá para ter uma leve ideia. Os dois não são muito distantes em relação a peso e anda bem. Mas tem vídeos que você consegue achar pela internet para saber em relação ao desempenho qual anda mais. Mas eu acho que quem compra um carro desse, o foco não é desempenho, o foco não é correr. Até porque esse aqui anda na medida, não precisa de mais do que isso, eu acho bobeira. Esse câmbio CVT, ele não dá muito lag assim nas acelerações. Tem alguns carros com câmbio CVT que quando você pisa ele não vai, esse aqui ele vai. Então isso é legal, bem legal mesmo. Alguns carros de outras marcas também dizendo assim, o câmbio CVT não é muito bem casado assim com o motor e às vezes não tem uma experiência legal não. Esse aqui é realmente muito bom.
Então a gente está dentro de um Toyota, afinal, né? Então é um Toyota confortável, uma boa mecânica e bonito. Isso digo por mim, né? Quando o carro lançou teve muita polêmica em relação ao visual. Tem gente que gostou, teve gente que não gostou, mas o carro tá vendendo muito. Tá vendendo muito. Tá logo atrás ali do Compass, já fazendo cosquinha nele. Então assim, se tá vendendo é porque o pessoal acha bonito e o carro é bom, senão não venderia. Mas ele realmente é muito confortável. É um carro que eu particularmente teria tranquilamente. A única questão fica por ser uma versão de entrada, para alguns isso seja um problema, ou banco de tecido ou algo do tipo. Mas você consegue pegar uma versão acima, se esse é o problema. Esse aqui é a versão XR, custa 151 mil reais, isso aqui em São Paulo, porque preço geral é 146. A versão XRE estava 168. Então é uma diferença até que razoável. Porém, se você realmente se importa muito com isso e tem esse dinheiro a mais para gastar, vai nela, tranquilamente. Vai ter o farol de LED, vai ter o piloto automático, vai ter banco de couro, vai ter algumas assistências que esse aqui não tem. Então ele vai ser um pouco mais tecnológico, é claro. Mas eu acho que esse aqui, para quem quer conforto, não quer gastar muito. Claro, quando eu falo gastar muito, é dentro do mercado de carro zero. Porque comparar com seminovo é bem complicado. E todo carro tá caro, então a gente não pode falar de carro barato. Mas quando eu digo que é um carro mais barato é em relação ao mercado. Mas quem quer comprar um carro e não quer gastar tanto assim, numa versão top de linha, esse aqui atende bem. A diferença de preço é razoável e depende do que você quer. Se for uma coisa como um piloto automático é super primordial para você, beleza. Agora, só por causa de um banco de couro, compra essa versão e manda por um banco de couro. Mas se você não se importa, esse banco aqui tem um tecido bem macio ao toque, ele não é um tecido simples, é um tecido mais refinado, é bem confortável mesmo, tem um desenho bonito também, ele não é feio. Então, eu acho que vai um pouco de cada um nesse quesito. O consumo dele, legal, tô fazendo 8.4 aqui agora comigo, tô fazendo 80% de percurso de cidade. Mesmo em cidade, em algumas ocasiões são umas avenidas um pouco mais constantes, então dá para manter uma velocidade mais constante, logo ter um consumo melhor, é claro. Mas ele é um carro bem consideravelmente econômico. Então, se você juntar todos os aspectos do carro, eu diria que esse carro aqui é muito bom. Muito bom mesmo, porque mesmo o painel do Corolla é soft touch, mas o Corolla normal, o sedã, lá atrás a suspensão é independente, mas que a altura do vão do solo não é tão grande como um SUV deveria ser, esse carro não é um SUV de verdade. Mas não é essa a proposta, né? Consegue imaginar um Corolla Cross alto, motor diesel, 4x4, na cidade? Foge um pouco do gosto dos compradores e da proposta do carro. Esse não é um carro feito para você fazer off-road, de longe não é. É um carro feito para ser espaçoso, bom para a cidade e porque entra na onda. Hoje em dia, todo mundo quer um SUV, você vê muito SUV na rua, os lançamentos, grande maioria, é tudo de SUV, então as montadoras estão indo a favor do mercado. Elas não vão sair lançando coisas que não está tendo demanda. Então, ele cumpre totalmente a proposta dele e cumpre muito bem. É um carro realmente bem confortável, ele tem uma economia legal de combustível, ele anda bem, não perde para os outros, mesmo sendo um 2.0 aspirado, ele anda legal mesmo. E no geral, eu acho que você deveria dar um pulo numa concessionária e conhecer um desses. Eu tenho certeza que você vai gostar, assim como eu gostei. Alguns detalhes estéticos que incomodam, como lá atrás o escapamento aparente, essas coisas você consegue contornar. Eu vejo muita gente pintando, né, ou conseguindo às vezes levantar um pouco toda a parte do escapamento. Então essas coisinhas assim, não acho que seja motivo para você deixar de comprar o carro. Mas também dê uma olhada nos concorrentes. Eu quero trazer aqui ainda o Compass em breve, o Taos também. Então, aí eu vou conseguir falar realmente melhor para vocês em um vídeo futuro só disso, falando qual que é o melhor, porque a briga é grande entre os três. Mas esse aqui realmente é muito bom, não desaponta de forma nenhuma. A não ser que seja algum gosto realmente pessoal, algum problema que você
veja, como ali embaixo, uma coisa que todo mundo vê também, e eu comentei já que é muito ruim, sobre esse freio de pé. Não é um freio de mão, não é no botão, isso é bem ruim mesmo. Mas eu tenho certeza que isso logo logo vai ser consertado, e também não acho que é um motivo para você deixar de comprar o carro. Eu acho que é uma coisa que você tem que pensar bem. Mas assim, você acabou de comprar o carro, não vai ser isso que vai te incomodar muito assim. É tranquilo até. É só no começo que realmente é estranho, você sente um pouco duro porque você não está acostumado. Mas não é nada de outro mundo assim, não. Só não é bom porque tá tudo de fora, né? Uma coisa muito arcaica. Isso aí é uma coisa que os carros antigos tinham. Então, esse é o fato de não ser bom. Mas no geral, no aspecto geral, eu acho esse carro aqui muito gostoso de dirigir. Ele tem uma dirigibilidade legal e muito confortável. De novo, falando essa palavra, eu sei que eu repeti muito. Eu até falei que ia repetir muito, mas é porque não tem como não colocar esses pontos na lista. E principalmente focar em conforto. Esse carro é realmente confortável. Então diz aí pra mim se você gostou do vídeo, se você compraria um Corolla Cross ou não. O que você acha dele, se acha ele bonito, acha ele feio. Peça carros para eu testar aqui no canal e assim que for possível, trarei para vocês. Não esquece de se inscrever, e ativar o sininho de notificações, porque senão não adianta nada, muita gente se inscreve e não recebe as notificações porque o YouTube não entrega. E dá um like para me ajudar também. O like sempre ajuda no vídeo, ajuda no engajamento e no alcance dele. E o canal está crescendo legal, quero que continue crescendo mais e mais e mais, e conto com a ajuda de vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou!